nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um vídeo que vem no seguimento do último vídeo que eu fiz sobre o caso de Amber Heard e Johnny Depp, e hoje vamos falar aqui um pouco mais focado em Amber Heard, mais propriamente no seu testemunho, portanto aquilo que aconteceu nos últimos dias. Para quem não sabe, esta semana existe pausa no julgamento, ele só irá retomar na próxima segunda-feira, por isso estamos ansiosos pela próxima segunda-feira. E nos últimos 2 dias o que aconteceu foi o testemunho de Amber Heard, com muitas curiosidades, quer a nível de discurso, quer a nível de body language, do seu comportamento, as suas emoções. Portanto, houve aqui uma série de pontos muito interessantes e nós vamos desde já pegar nisso e relacionar com o vídeo anterior, que foi então com o diagnóstico que foi feito pela psicóloga contratada pela equipa de Johnny Depp, e vamos aqui relacionar algumas coisas que aconteceram e que fazem sentido. Para conseguir organizar aqui isto para vocês, eu assisti a vários vídeos, a podcasts, neste caso de pessoas que eram experts em body language, pessoas com experiência quer nesta área mais forense, quer também em outras áreas fora da forense. E portanto aquilo que eu fiz foi recolher várias opiniões desses mesmos profissionais, e é muito curioso que, aliás, e faz sentido que assim seja, existem pontos muito congruentes entre os vários que eu ouvi, e aquilo que eu vos trago aqui é então um resumo daqueles que foram os pontos que eu também de alguma forma fui-me apercebendo à medida que ia ouvindo os profissionais, ia revendo o testemunho de Amber Heard, e realmente fazia todo o sentido aquilo que eles estavam a dizer, e por isso eu trago-vos aqui alguns highlights, alguns que eu achei mais interessantes e espero que gostem. Mas antes de focarmos apenas em Amber Heard, uma das questões muito interessantes que foi levantada por vários profissionais, quer da área da advocacia, por exemplo, um advogado que eu ouvi, que não é advogado, portanto, destas equipas, é uma pessoa externa, que fez a análise também desta situação, deste caso. Ele e outros experts em body language falaram de uma grande diferença entre aquilo que é o testemunho de Amber Heard e o testemunho de Johnny Depp. Isto porque aquilo que está a acontecer é que o comportamento de ambos é muito diferente. O que é que acontece? Johnny Depp acaba por transmitir maior credibilidade porque o seu comportamento é muito consistente ao longo de todo o processo, enquanto que Amber Heard tem ali muitas oscilações, e isso faz com que muitos opinem que Amber Heard transmite menos credibilidade por isso mesmo, por ser muito instável, enquanto que Johnny Depp, quer na altura em que ele fez o testemunho, quer quando ele está a ouvir as testemunhas de um lado e de outro, ele tem sempre os mesmos comportamentos. E se vocês repararem, um dos comportamentos muito típicos de Johnny Depp é, por exemplo, ele demonstrar-se incrédulo. Quando ele faz, por exemplo, quando ele abre os olhos ou quando ele se encosta para trás e faz aquele ar de surpresa, de a sério que estão a dizer isto, ele faz muitas expressões de surpresa, e isto tem sido muito consistente ao longo todo o julgamento, e lá está, todo o comportamento dele acaba por ser muito mais pacífico. Claro que nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de 2 pessoas do mundo do espetáculo, são 2 atores que de alguma forma podem usar as suas capacidades para tentar enquadrar aqui neste caso. Partindo então em concreto para o testemunho de Amber Heard. Uma das situações que foi muito comentada, quer por especialistas, quer por outras pessoas, foi o facto de, se nós tentarmos olhar e perceber quem é a vítima em função do seu comportamento, nós rapidamente associamos o papel de vítima a Johnny Depp. Isto porquê? Por exemplo, quando Johnny Depp estava a testemunhar, se vocês repararem, ele evita o contacto ocular com a Amber Heard, ele tem uma posição a nível da sua face, da sua cabeça, um pouco mais para baixo, e lá está. Claro que isto pode ser, podemos estar a falar eventualmente de que ele, enquanto ator, sabe que aquela postura faz sentido, mas também pode não ser o caso. Mesmo retirando esta questão dele ser ator, ele demonstra comportamentos mais submissos, enquanto que Amber Heard, quando está a testemunhar, ela já não demonstra isso, ela força, ou melhor, ela parece que força o contacto visual com Johnny Depp, e aqui aquilo que se comenta é:
se existe então aqui um papel de vítima, como é que existe esta facilidade e esta procura pelo contacto visual com então o alegado agressor. E depois, outra questão é que, se repararem, enquanto Amber Heard está a falar, muitas vezes, e também depende daquilo que ela está a dizer, ela eleva o queixo e consequentemente o nariz, o que faz com que ela tenha uma postura mais elevada, e isto, infelizmente, ou não, acaba por transmitir superioridade. Portanto, como ela se sentisse superior e não, lá está, o tal papel de submisso. Por isso é que muitas pessoas têm comentado esta questão de que, efetivamente, quem está a demonstrar o papel de vítima é Johnny Depp e não Amber Heard. Depois, já que estamos aqui a falar desta questão do contacto visual, uma outra situação que foi notada e que está relacionada com o tal diagnóstico que nós falámos no vídeo anterior, muito relacionado com a perturbação de personalidade histriónica, onde eu falei da procura por ser o centro das atenções e por se sentir desconfortável quando não o é. E se repararem, sempre que Amber Heard está a falar, ou quase sempre, digamos, eu diria 80% do tempo que ela está a falar, ela tenta estabelecer contacto visual com toda a gente, principalmente com o júri, porque ela sabe que efetivamente é ele que vai decidir e, portanto, ela quer ter a certeza de que eles estão a prestar atenção a ela e não a outras coisas que possam estar a acontecer no tribunal. E isto é mais uma das evidências que reforça o diagnóstico anterior. Ela constantemente, que parece que está, de alguma forma, a julgar pelo olhar aquilo que as outras pessoas estão a ver. E ela procura essa atenção. Sendo que aquilo que também se nota bastante é que, nessa tentativa de procurar a atenção, de ter a atenção, ela dramatiza. E, mais uma vez, nós conseguimos relacionar isto com os diagnósticos anteriores. Esta questão da dramatização do discurso, porque efetivamente ela exagera bastante nas expressões faciais, exagera na forma como ela tenta transmitir a sua emoção, e lá está, tudo isto acaba por estar relacionado com aquilo que nós falámos no vídeo anterior. Uma outra opinião que foi muito congruente com os vários especialistas que eu ouvi é que Amber Heard, e isto eu não tinha reparado quando eu estava a ouvir o testemunho dela, mistura frases no presente com o passado. And slapped me across the face. And he slapped me again. And he slaps me one more time. E o que é que isto significa? Quando Amber Heard está a usar frases no passado, portanto a contar aquilo que aconteceu, a contar a história do antes, do durante e do depois, a certa altura ela usa frases no presente. E isto não é taxativo, portanto não quer dizer que seja assim mesmo, mas isto dá indícios de que aquilo que ela está a dizer no presente possa não ser verdade ou possa não ter sido propriamente daquela forma. E, portanto, o facto de se misturar o passado com o presente faz com que exista uma menor credibilidade. Claro que estas coisas não são tidas em consideração por uma questão de prova, não é? Porque isto não é considerado em tribunal. Mas se os júris estiveram atentos a isto e se souberem, acaba por ser também uma forma de, mais uma vez, descredibilizar o discurso de Amber Heard. Existem também algumas frases que foram notadas por alguns especialistas, por exemplo, quando ela faz o chamado double talk, que é quando ela diz algo do género I fuck to myself, ou algo assim desse género. Isto é quando ela está, de alguma forma, ainda a tentar pensar aquilo que ela vai dizer, ou seja, ela está a usar estas palavras num discurso de o que é que eu vou dizer agora, espera aí que eu não estou a conseguir perceber o que é que eu vou dizer. E para além desta frase, outras frases foram evidenciadas por uma das especialistas que eu ouvi, que eu achei também muito interessante, que é quando ela está a descrever aquilo que aconteceu. Por exemplo, quando ela está a descrever que Johnny Depp estava em cima das costas dela, ela diz umas frases que acabam por ser um pouco estranhas. Ela diz frases do género It looks like he was touching me, it felt like he was on top of me. Ou seja, ela não está a dizer que ele deu-me um murro, ou ele bateu-me, ou ele estava em cima das minhas costas. Ela diz coisas do género, parecia que ele estava em cima de mim, foi como que ele me tivesse dado um murro, uma chapada, ou seja, é um discurso um pouco estranho, tendo em conta que ela está supostamente a contar uma coisa que aconteceu. Então isso aconteceu, não foi algo
semelhante. Não sei se me faço entender, mas espero que sim. E tudo isto acaba por dificultar a compreensão daquilo que possa ser verdade e daquilo que possa ser mentira. E isto também é muito comentado pelos especialistas que eu ouvi, que é o facto de existir aqui estas incongruências, e lá está o facto de também ela provavelmente estar a representar, principalmente quando ela tenta chorar, e já lá vamos. É difícil depois se distinguir aquilo que é verdade daquilo que é mentira, por tudo isto que nós estivemos agora a dar como exemplos. Porque efetivamente aquilo que pode acontecer é que existem partes do que ela está a contar que é verdade, que aconteceram, mas depois existem outras partes que são alteradas, que são dramatizadas ou que são mesmo inventadas, e isso é difícil de se perceber só assim, só com o discurso, o que é que realmente é verdade e o que é que não é. Então, vamos àquela parte que toda a gente comenta, não é? Que é a ausência de lágrimas. Eu por acaso não sabia, mas uma das especialistas que eu estava a ouvir, ela estava a comentar isto e a dizer que uma das técnicas usada pelos atores é que se fizer esta respiração muito ofegante, acaba por de alguma forma causar pressão, pelo que ela explicou foi na zona da garganta, e isso supostamente, pelo facto de estar a fazer essa respiração meio que descontrolada, faz com que pessoas chorem. E isso supostamente é uma técnica usada no cinema. No cinema, portanto, por atores. E eu não tinha conhecimento disto, por acaso eu não fazia ideia, faz sentido. Mas aquilo que se verifica é que se Amber Heard estava a tentar usar essa técnica, não resultou, porque infelizmente continuamos sem ter lágrimas. Sorry, I don't know. I don't want to do this. I don't want to do this. I couldn't. Sendo que aqui nós também encontramos outros comportamentos que infelizmente retiram a credibilidade, que é quando ela faz a pausa para a foto quando se está a suar. Eu diria que nesse momento, a meu ver, e aqui é uma opinião pessoal, ela perdeu muita credibilidade pelo facto de estar a tentar usar esse momento quase como prova. Foi um pouco estranho. Isso foi totalmente notório porque nota-se que ela olha para o fotógrafo, percebe que ele está com a câmera e depois faz então a pausa para ser fotografada. Outras questões que são levantadas em relação ao discurso de Amber Heard é esta tal questão do uso de pormenores desnecessários. E também uma outra questão que foi levantada por uma das especialistas que eu ouvi é que, se repararem, quando ela está a contar um acontecimento, e isto acontece com todos nós contamos o início, contamos o durante, não é? A ação, o que é que aconteceu, e contamos depois o fim. Mas o que acontece no caso de Amber Heard é que, repartindo aqui o discurso dela, a maior parte do foco está no início e está no fim, sendo que o meio, entre aspas, ou seja, o durante, o acontecimento, acaba por ser muito vago e muito breve. Esta especialista que eu ouvi, ela falava inclusive que em 100% do discurso de Amber Heard focado nesse acontecimento, apenas 15% correspondia à ação em concreto, ou seja, ao durante. E isso, supostamente, pode ser um indicativo de que aquela história não é verdade, porque o discurso, quando é verdadeiro, supostamente aquilo que se pretende é que exista um maior foco no que aconteceu, portanto no acontecimento em si, e da totalidade do discurso, dos 100%, digamos assim, é suposto que essa parte do meio corresponda a aproximadamente 30-50%. E efetivamente isto não se verifica no caso de Amber Heard, e esta é também uma das outras questões que os especialistas apontam como sendo um indicador de uma possível mentira, portanto, mais uma vez, descredibiliza o testemunho de Amber Heard. E lá está, também aqui nesta questão do discurso, temos o uso de pormenores que são desnecessários. Não sei até que ponto é que alguns pormenores que ela fala, se não é para transmitir uma imagem de Johnny Depp. Por exemplo, quando ela está a contar a história do sofá e da carpete, ela começa a dizer que a carpete estava suja.
Supostamente isso é um pormenor que não faz sentido, que não faz sentido nenhum para a história, portanto não encaixa ali muito bem, mas não sei até que ponto é que isso não terá sido planeado como forma de transmitir que, por exemplo, Johnny Depp é desleixado ou algo assim. Confesso que fiquei com essa pulga atrás da orelha de perceber se aquilo foi apenas um desleixo de Amber Heard, como infelizmente eu acho que houve muitos no testemunho dela. Ela própria às vezes parecia que pensava do género: oh meu Deus, o que é que eu fui dizer e agora como é que eu me vou tirar daqui? Não sei se foi uma dessas situações ou se realmente aquilo teve ali alguma intenção mais negativa em relação à imagem de Johnny Depp. Já agora digam-me nos comentários aí em baixo se acham que, por exemplo, esta situação da carpete, ou até mesmo outras que vocês se lembrem, se terá sido algo que aconteceu sem ela se aperceber ou se terá sido planeado. Digam-me nos comentários aí em baixo. E para além disto, existem também algumas expressões de Amber Heard que foram notadas. Por exemplo, o facto dela morder o canto do lábio, e isto para alguns dos especialistas está relacionado com o facto dela estar a pensar algo do género: espero não dizer nada de estranho, espero não dizer nada que me possa comprometer, e portanto é como se ela estivesse a pensar do género: e agora o que é que eu vou dizer? Também sobre o discurso de Amber Heard, outra questão que foi notada é que por vezes Amber Heard usa o recall em vez de remember, mas efetivamente ela também usa bastante remember. O que é que foi apontado sobre isto? É que em situações em que seria, por exemplo, pertinente lembrar-se do que é que aconteceu, porque ela muitas vezes diz que não se lembra, depois aquilo que ela conta é muito focado em o que é que supostamente Johnny Depp fez, porém quando é relacionado com aquilo que ela fez, ela diz muitas vezes que não se lembra. Ou seja, o uso do recall ao invés do remember está associado ao uso de uma linguagem mais formal que supostamente transmite mais credibilidade. Portanto, aquilo que nós podemos pensar é que Amber Heard tenta usar um discurso mais formal quando de alguma forma quer tentar aumentar um bocadinho a sua credibilidade, porém se resulta ou não já será outra história. Por fim, para fecharmos este tema, só aqui com um breve tópico sobre a diferença entre ambas as psicólogas. Neste caso, a psicóloga contratada pela equipa de Johnny Depp e a psicóloga contratada pela equipa de Amber Heard. Muito se comentou sobre a psicóloga que foi contratada pela equipa de Amber Heard, com um discurso muito enviesado, muito estereotipado, com a prevalência de que as vítimas são as mulheres e não os homens. Gerou alguns comentários sobre isto mesmo, porque se nós formos analisar o discurso da psicóloga contratada pela equipa de Johnny Depp, com aquela introdução muito educativa, não enviesada, portanto não há a colocação de géneros para a explicação do que quer que seja, e ela acaba por transmitir mais segurança do que a psicóloga contratada pela equipa de Amber Heard. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isto. Caso vocês tenham interesse, fiquem atentos, porque muito provavelmente nos próximos dias sairá outro vídeo mais focado nesta questão das psicólogas, mas realmente gostaria de deixar aqui como tópico final esta grande diferença que houve nestes dois discursos, portanto, não só nos discursos dos arguidos, mas também das próprias testemunhas. E por agora chegamos ao fim de mais um vídeo. Caso tenha notado algumas questões que eu não tenha falado, por exemplo, algumas microexpressões que eu também notei em alguns momentos do testemunho de Amber Heard, mas que não falei aqui, se quiserem comentar algo sobre isso, deixem nos comentários para irmos falando um pouco também do que é que foi acontecendo durante o testemunho de Amber Heard. Se tiverem outras ideias, também deixem nos comentários aí em baixo. Eu quero agradecer por terem estado aí desse lado, por terem estado a ouvir este vídeo. Espero que tenham gostado e desejo-vos o resto de um bom dia. Tchau!